Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da mídia esportiva de todo o Brasil, reagindo a esse Flamengo aí que venceu o Corinthians por 4-0, uma goleada aí, né, no Maracanã, e o Flamengo conquista aí por enquanto a liderança do Brasileirão. Vamos ver o que a imprensa em geral do Brasil aí vai comentar sobre esse jogão do Mengão. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. E tem coisa pra gente comentar aqui. Parte positiva pro Flamengo e muito trabalho que o Dorival vai ter com esse time do Corinthians. O Dorival que ainda não assinou, tá? Assina amanhã e será o novo treinador do Corinthians, mas estava no 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos pros gols e aí eu já vou dando boa noite aqui pros nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala. Dois times de camisas poderosas, mas que só um, o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito. Um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta. Um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians uma atuação muito abaixo do que se era esperada, para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia. E o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. Bolas na trave. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center. E colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só, eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. Jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né, de usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e, poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, vê que Pedro saiu na cara do gol, o Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses. Ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi uma exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso. Merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mas tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente, né? Isso dá uma certa vantagem pra gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade, Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável. É incomparável. Muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo.
Ó, 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou... Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira. O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Se ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou. Sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, o líder do campeonato. O Pedro está voltando agora, não está? Tá voltando agora. Quantos gols ele já fez? 3. É isso? Quantos gols ele já fez? São 4. 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto. O Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio-campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus. Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo o controle do jogo. E aí, quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos, então o Flamengo abre o placar e em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia a necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. Então, é por isso que a gente vê o percentual de posse de bola um pouco mais parecido. Mas com relação a controle de jogo, situações criadas, intensidade, ficou muito clara a diferença no jogo de hoje. Eu acho que tem muita relação, Marcela, com o que você falou, com a escalação que o Corinthians entrou, né, no jogo de hoje, assim. O Flamengo ele tem duas questões que são básicas para o adversário, que é controlar o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos, onde o Flamengo coloca uma intensidade de jogo muito alta, e você povoar o meio-campo a ponto de que o Flamengo não tenha esse controle. E nada disso aconteceu. O Flamengo conseguiu usar a intensidade durante os primeiros 15 minutos, por isso que faz o gol também logo no início, e o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo, não conseguiu criar dificuldades de marcação. Então, isso foram um dos fatores que acabaram propiciando aí ao Flamengo esse grande resultado. E fora isso, a intensidade de jogo, né? Para você enfrentar um Flamengo, né,
nesse nível e não colocar intensidade de marcação, enfim, correções de posicionamento, que o Corinthians apresentou hoje muitas falhas defensivas, então é isso. São dois times, como eu falei, de camisas poderosas, mas que hoje ficou muito claro, assim, nem sei se essa diferença é tanta, né? Se o Corinthians é tão abaixo do que o Flamengo pode apresentar dentro do Campeonato Brasileiro, mas hoje, no jogo de hoje, isso ficou muito claro, assim, e a diferença foi muito grande. Eu fiquei até me questionando, será que a diferença do Flamengo para o Corinthians é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Sabe o que me lembrou, Zinho? Me lembrou a Argentina e Brasil. Aquela goleada da Argentina, o último encontro entre a Argentina e Brasil. Eu ficava, mas que coisa absurda, sendo o Corinthians do Brasil, logicamente. Zinho, e tem uma coisa também, muitos erros individuais e acertos individuais do Flamengo, né? Mas é claro que quando você começa errando na escalação, você facilita muito para os erros individuais e para os acertos também do adversário. A sua comparação foi muito boa, Marcela. Até eu não gosto muito dessa comparação, porque quando fala Brasil e Argentina, né, eu fico um pouquinho irritado, né, um pouquinho chateado. Mas eu tenho que concordar com você. Mas eu concordo, sabe o quê? Assim, o Brasil, fazendo um paralelo, a seleção brasileira tem jogadores de alto nível como a Argentina tem. Sim. Só que o Brasil não tem um time pronto, não tem um time organizado. Tanto é que está trocando, já trocou de treinador. Aí vem para o Flamengo e para o Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores. Há pouco tempo foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Ganhou com autoridade, ganhou no Allianz Parque o primeiro jogo, né? Já ganhou fora de casa. A gente aqui elogiava o Corinthians, que encontrou um modelo de jogo, uma estrutura de jogo. A gente elogiava o Yuri Alberto, artilheiro, Memphis Depay, um meia atacante. A gente estava aqui elogiando o Carrídio, que era um motorzinho do time, que vai e volta. Né? Aí tinha o Garro nesse time, o Romero não estava, o Coronado machucado. Mas eu, particularmente, olhava assim, um crescimento do Corinthians com bons jogadores e até montando uma estrutura de elenco para ter peças de substituições. Mas aí o paralelo é o seguinte... Hoje, o treinador que era da seleção caiu e muitas vezes ele estava no Maracanã assistindo esses jogos para convocar jogador para a seleção. Hoje ele estava olhando o time, o que ele vai ter que fazer para a apresentação dele segunda-feira em diante. Então já começa por aí, você não tem o treinador. O treinador que está interino, coitado do Orlando lá, está tentando montar alguma coisa. Eu até... Né, vocês estão falando de escalação, mas o que ele poderia fazer tão diferente? Porque esse time que entrou em campo é o time que vem jogando também do Corinthians. Não tem muita coisa diferente, não. Vai botar mais um volante para fechar mais o meio-campo? De repente, pode ser. Mas o Carrídio, eu via sempre ele jogando mais como um terceiro homem de meio do que um meia pelo lado direito. Aí, o posicionamento dele eu não gostei hoje. E aí pega o Flamengo numa tarde inspiradíssima, porque o time do Flamengo que jogou hoje é o time titular do Flamengo. A gente tem a dúvida não. O Alexandre, quando melhorar, ele é o titular na lateral esquerda. Mas o restante, até o Bruno Henrique, eu não sei se é o titular nesse time. Porque não, o Everton Cebolinha, antes da lesão, ele que estava sendo titular do time. Então tem essa disputa. Mas você pensar no meio-campo com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Gerson, esse é o meio-campo titular. A zaga é a titular. O Danilo está buscando o espaço, pode virar um jogador titular, mas ele, Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley na direita, o Rossi no gol. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje, e o Flamengo atropelou. Também quando você já tem um 3-0 no primeiro tempo, é difícil você... Um gol com 4 minutos de jogo, você vai perdendo ali o seu brilho e é difícil você reencontrar. E foi isso também que aconteceu com esse Corinthians. Mas eu quero falar do Pedro, porque escutávamos o Pascoal na redação falando maravilhas do Pedro. Hoje todo mundo só vai falar maravilhas do Pedro. Aliás, o Pedro merece muitos elogios há muitos anos. E eu quero colocar os números do Pedro para vocês, Fãs de Esportes, porque ele foi o primeiro do ranking do time em vários itens. Gols, 2, 1 assistência, 5 finalizações, 3 certas,
chances criadas, 3 e 10 ações na área rival. O primeiro jogo dele como titular desde 1º de setembro do ano passado, quando ele se machucou, e o Pedro tem uma recuperação realmente incrível, até em tempo também. Ele se recupera muito rapidamente depois de romper ligamento. Pascoal, titular do Flamengo, titular da Seleção Brasileira também, já recuperou a titularidade? Eu até outro dia fiz um desafio, né? Falar rapidamente um centroavante que joga mais que o Pedro e pode jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Olha o silêncio, ó. Dá pra escutar o pernilongo voando, ó. Dá pra escutar. Por quê? Porque ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele é o único que tem a característica de centroavante. Centroavante, né? Nós temos alguns bons jogadores que jogam como 8,5, não como 9. Né? 9 dentro da área, jogador de definição, jogador que o Zinho adorava lançar para ele fazer gol, jogador que o capitão detestava marcar porque ele está sempre presente na grande área e sempre é capaz de criar alguma coisa quando a bola chega. Nesse calcanhar aí, ele imaginava que o Arrascaeta vinha por trás, mas aí o Arrascaeta está um pouco distante. O Pedro é um jogador que faz muita diferença, inteligente demais, sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora da área. O gol que ele faz, que a bola sobra para ele, que ele bate de primeira, na falha da saída do goleiro do Corinthians, é uma coisa impressionante. E faz um gol de pênalti. Depois a gente vai falar do pênalti. Eu achei que não foi nada, mas tudo bem, o árbitro deu pênalti. E ele não depois dos 90 minutos, né? Acho que no intervalo a gente já podia dizer, até antes do intervalo, né? Como o Flamengo jogou hoje no Maracanã, 4-0 sobre o Corinthians. A gente já teve a participação curta aqui no Sport TV News do trio que comandou a transmissão, o Luiz Carlos Júnior, o Grafite e o Lédio. E chama muito a atenção um dos comentários do Lédio, e até repercutir com ele, que o Corinthians pode voltar para São Paulo satisfeito com o resultado. É mais ou menos por aí, Raia? De um 4-0 ficou barato. Eu acho que a palavra satisfeito não, aliviado. Aliviado é a palavra, né? Porque pelas chances que o Flamengo empilhou no Maracanã, e até algo que muito se criticava do Flamengo nos últimos jogos, né? Até quando não venceu o Vasco, o próprio LDU contra o Central Córdoba, era o aproveitamento das chances. Parece que quando a porteira abre, a gente tinha visto já contra o Juventude, a coisa vai funcionando. E alguns gols ainda perdidos hoje dá para colocar nessa conta. Poderia ter sido, sim, um placar mais elástico no Maracanã. Se não me engano, a última jogada do primeiro tempo é uma jogada maravilhosa que o Pedro acaba até uma ali era para concorrer a golaço do campeonato, né? Se essa bola entra. Eu diria até que se essa bola entra, poderia até entrar ali numa concorrência para um prêmio maior, um prêmio da FIFA, porque a jogada inteira foi muito bonita. O Flamengo foi muito soberano durante toda a partida, o Flamengo dominou o jogo desde o início, o Maracanã com uma atmosfera muito legal de se assistir, Maracanã cheio. Outra crítica desse início recente do Campeonato Brasileiro do Flamengo, que o Maracanã ele não estava disponível em sua totalidade para os torcedores, preços de ingressos que a torcida reclamava do preço estar um pouco acima, mas hoje uma atmosfera muito legal no Maracanã e o Flamengo dominante praticamente por toda a partida. Se em 10 minutos o Flamengo sofreu algum tipo de pressão, foi uma pressão muito pequena. O Carrilho que fez uma jogada que quase resultou num gol de empate por uma boa defesa do Rossi. E depois o Flamengo foi ainda mais dominante durante todo o jogo. Definiu o jogo quando quis e venceu por 4-0. É isso, né? A gente está vendo os lances ainda do primeiro tempo de um time que comandou o jogo e a gente está vendo, inclusive, uma das falhas mais gritantes do Corinthians, que foi do Hugo Souza, essa saída errada. E aí, quando um time já está acuado, esse tipo de erro acontece, é letal, né? E já teve um erro parecido com esse em saída de bola, não do Hugo, mas numa tentativa do Arrascaeta do meio campo, que era uma bola também, que era de posse do Corinthians, um passe para trás, onde o Arrascaeta estava ligado, e por muito pouco também não faz um gol antológico. Assim, foi uma atuação de manual do Flamengo, e concordo... Aí é o quase golaço. Esse daí é um gol que seria espetacular, uma defesaça do Hugo Souza. E o Gerson reclama de não receber essa bola, mas com o jogo 3-0 o Pedro sabendo que está fazendo uma jogadaça, o centroavante vai tentar guardar. Cara, vou falar isso. Assim, o Pedro, quando ele dá o drible no Mateuzinho, o Pedro tá olhando pra bola. E ele puxa a bola pro lado de dentro. Então ele nem vê o Gerson passando pelo lado direito. E depois que tu faz uma jogada dessa, amigo, vamos combinar? Camisa 9. A gente na pelada já quer se consagrar, é difícil tu tocar essa bola pro lado. Só que assim, é uma jogadaça, porque ali a gente só vê a reta final da jogada, mas a jogada tem início lá atrás, na construção, que é uma pressão do Corinthians, e os jogadores do Flamengo saem dessa pressão lá atrás de pé em pé. Um toque só, praticamente, conseguem sair, assim... Uma baita de uma jogada, seria assim, um dos grandes gols do futebol mundial nessa temporada, se esse gol do Pedro sai.
Mas, assim, uma atuação de manual do Flamengo desde o início, em todos os sentidos, em termos de intensidade, em termos de qualidade técnica, praticamente todos os jogadores tendo grandes atuações. Importante falar do Cebolinha, iniciando como titular novamente, foi uma das mudanças do Felipe Luiz para o jogo de hoje, o Pedro como titular, mas o Cebolinha também, via jogando ali normalmente o Bruno Henrique ou o Michael. Então o Cebolinha, assim, que é o cara que seria titular em quase todos os times do Brasil, se não em todos. No Flamengo teve que esperar esse momento dele, depois de voltar de contusão, e hoje acho que aproveitou muito bem essa oportunidade. E destacar mais uma vez, né, duas figuras assim que são incríveis, assim, como são craques de bola. Primeiro, a Arrascaeta, que até fisicamente a gente já percebe ele num outro patamar, assim, com relação ao que foi, principalmente a temporada passada, o ano passado. Acho que é os 2 últimos anos, né? O Arrascaeta vem se arrastando fisicamente. Exatamente. Jogos, né? E a gente vem vendo nessa temporada um Arrascaeta que fisicamente tem respondido melhor, o Felipe sabendo trabalhar muito bem, dosar essa minutagem dele de acordo com os jogos, em jogos onde o Flamengo consegue fazer uma vantagem ali segura, ele não força o Arrascaeta, ele normalmente tira o Arrascaeta do jogo. E o Pedro, né, cara? Ver o Pedro, assim, óbvio que em primeiro lugar, quem fica mais feliz é a torcida do Flamengo em ver o Pedro jogando bem. Mas acho que a gente, falando de seleção brasileira, ver o Pedro conseguindo ter uma grande recuperação, já voltando fazendo gol, fazendo jogadaça, quase marcando um golaço, driblando, muito os movimentos assim muito naturais de um cara que ficou 7 meses praticamente parado. Sim. É de chamar a atenção, realmente chama muita atenção. Chega até a ser cruel, porque o Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, estava no Maracanã hoje para observar o jogo, ele deve ficar pensando: não pude contar com esse jogador nesse período que eu passei pela seleção, 2 meses antes. Pela seleção brasileira. E o próprio Dorival, nas entrevistas coletivas de convocação na seleção brasileira, sempre fazia questão de pontuar que ele contava com o Pedro. E aí, quando o Pedro volta a ser titular, né, o primeiro jogo dele como titular nesse retorno, volta ele mostra contra o time dele. Contra o time que ele vai ter que ajeitar. Vai comandar o Corinthians a partir da próxima quarta-feira na Copa do Brasil. É um jogador de um tamanho diferente. Acho que também o Arrascaeta, que nesse momento, além de ser postulante a craque do brasileiro, algo que ele é quase sempre, é artilheiro com 5 gols. O Pedro tem 4. Acho que esses dois diferentes, acho que muitos diferentes que o Flamengo tem, mas esses dois, né, Raed? De Arrascaeta, claro, numa forma física que permite com que ele desempenhe o talento, coloque em prática o talento que ele tem. E o Pedro, esse jogador que, como o Moreno disse, é uma notícia boa para a seleção brasileira, não mais para o Dorival Júnior. Né? Dá para destacar muitos outros jogadores. Hoje é um 4-0 em cima do Corinthians. Da forma como foi, é muito difícil você pegar um jogador que rendeu um pouquinho abaixo. Todos os jogadores do Flamengo foram muito bem na partida. Mas eu queria citar 2 coisas. Primeiro, o gol do Arrascaeta é um gol que ele consegue a proteção, consegue sustentar uma pressão, protegendo a bola e bate de chapa no cantinho. Um gol parecido, não muito parecido, mas parecido com o gol que ele fez contra o Vitória, que foi um golaço. Ele rouba a bola, sustenta a pressão, dribla e dá uma chapa no cantinho. Hoje ele só recebe a bola do pivô do Pedro, sustenta a pressão, né? Era uma bola que ele, possivelmente o jogador do Corinthians, se não me engano o Ranieri, achava que ia conseguir roubar a bola dele. O Arrascaeta no corpo sustentou ali o Ranieri. E aí, de frente com o zagueiro, conseguiu achar um espaço para botar a bola no cantinho do Hugo Souza também, que é um baita goleiro, um goleiraço. E a outra questão do Pedro, vou pegar até aqui a informação. 4 gols e 1 assistência em 134 minutos no Campeonato Brasileiro. Isso dá uma média de 1 participação em gol em menos de 27 minutos do Pedro no Brasileirão. O terceiro gol do Pedro foi um vexame. O Flamengo dominou, mereceu vencer e ainda contou com falhas de um goleiro que não é esse goleiro todo que a imprensa corintiana tenta criar, né? E hoje isso ficou muito claro. Diferença física, diferença técnica. E também vamos parar, pessoal da Flamimimi, de criar problema de não tempo contra o empate com a LDU. Faltou agressividade, faltou o time ser mais impetuoso, mas o time não correu risco. Atenção, o Flamengo não toma gol há 5 jogos. 5 jogos. Vou repetir. 5 jogos sem tomar gol. Certo? O Flamengo não toma gol há 5 jogos. Contra o Grêmio, Juventude, Vasco, LDU e Corinthians. Não é algo para ser ignorado. 5 jogos sem ser vazado. E nesses 5 jogos o Flamengo fez 2 gols sobre o Grêmio, 6 gols sobre o Juventude, não fez contra o Vasco, não fez contra o LDU, fez 4 agora. São 12 gols marcados, nenhum sofrido nos últimos 5 jogos. Isso não é um dado irrelevante.
né? Tem problemas no time e tudo mais, oscila. O Felipe Luiz é um jovem treinador e vai cometer seus erros, a gente vai criticar os erros, elogiar os acertos, mas sem desespero, tá eliminado da Libertadores, como alguns... Não é assim. Vamos com calma, vamos ter um pouquinho mais de cabeça no lugar, né? O pessoal da Flamengo também, vou te contar, né? Críticas pontuais. E hoje o que aconteceu? Eu fiz até esse registro no começo do segundo tempo, quando a Arrascaeta chutou a bola no travessão. Naquele momento, o Flamengo chegou a 11 finalizações. Aquela foi a quarta de dentro da área, que ela foi na risca. 7 fora da área. O Flamengo chutou de fora da área hoje, fez 3 gols de fora da área. O único gol de dentro da área foi o pênalti, o gol de pênalti. Então, 4-0, 3 gols de fora da área. Finalmente, o time arriscando, chutando. E ainda assim, teve um lance que, incrivelmente, o Pedro não chutou. Tentou um toque de calcanhar, buscando ali era a Arrascaeta, que entrava na área, ou até o Cebolinha, se por acaso tivesse seguido a jogada, tivesse acompanhado. Depois do bom passe que ele deu, o Cebolinha que fez um bom jogo, além do gol que abriu o placar. Então, calma aí, alto lá. Quarta-feira, terça-feira, o Flamengo fez um jogo com a LDU, um jogo para não perder. Faltou um pouco de ímpeto e tal, mas convenhamos. Não é motivo também para ficar achando que é o fim do mundo, que o Felipe não serve. Pelo contrário, essa bobagem colossal. Agora, o Felipe é um jovem técnico, vai ter os seus bons dias, seus maus dias, como qualquer um. Talvez de uma forma um pouco mais acentuada, porque ele é um cara que costuma se arriscar. E aquela coisa, né? Um técnico que vai aprender muito com seus próprios erros e acertos no dia a dia, com as experiências que vai vivendo no comando do time do Flamengo. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí a imprensa aí reagindo, né? Esse Flamengo que venceu o Corinthians, né? Não só venceu, mas também como convenceu e amassou, né? O Flamengo aí poderia ter feito 6, 7 gols, né? Teve 2 bolas na trave aí, uma de Pedro, outra de Arrascaeta. Teve um lance também que Pedro ele driblou, né? O jogador deu uma caneta, depois driblou o jogador do Corinthians e acabou, né, atingindo ali o goleiro do Corinthians e não feito esse gol antológico, né, que seria um golaço, né? E a gente vê, né, a diferença de um centroavante realmente que tem outro calibre, né? A gente viu que Felipe Luiz tentou ali Juninho, mas não é a mesma coisa, tentou Bruno Henrique, não é a mesma coisa. Então o Flamengo realmente com o Pedro aí é algo surreal, né? Mesmo na época de Gabigol, quando entrava também era muito ruim. E vimos aí no Cruzeiro, né, que também vem tendo uma péssima fase aí. E os torcedores já estão revoltados com ele. Já nós, que temos que se preocupar com o Flamengo, temos aí o Flamengo em alto nível jogando aí com olé no Maracanã. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho se você gostou desse vídeo aí. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.